Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite a todas e a todos vocês. Hoje é dia 4 de março de 2023 e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Eu estou na Polônia, mais especificamente na região sudoeste da Polônia, na cidade de Wrocław, que é uma cidade com influência alemã aqui, uma bela arquitetura, gastronomia polonesa, pierogi maravilhosa e tal. E eu quero falar com vocês hoje sobre a entrevista que o Lula, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu ao jornalista da Band News, Reinaldo Azevedo, que todo mundo vai se lembrar, né? Foi um crítico acerbo do PT, dos governos Lula e Dilma, mas é muito importante pontuar, né? Foi tão crítico à Lava Jato quanto foi, digamos, aos governos do PT, e foi alguém, inclusive na entrevista de ontem, que lançava seguidos desafios. Eu quero que vocês me apontem, dizia o Reinaldo Azevedo, onde estão as provas na sentença judicial que foi proferida ali pelo ex-juiz considerado parcial, Sérgio Moro. Então, o Reinaldo Azevedo, tentando se manter justamente, ou tentando e se mantendo fiel aí ao seu credo liberal, no sentido do funcionamento democrático liberal das instituições, via ingerências, arbitrariedades, autoritarismos na Operação Lava Jato. E ontem falou isso, já tinha dito para o Lula, salvo engano, a primeira entrevista maior que o Lula concedeu assim que saiu da prisão, assim que deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba, como saindo da condição de prisioneiro político, foi para o Reinaldo Azevedo para procurar falar para um público maior do que o público que já segue o Lula, né? Então, gente, eu quero falar sobre isso com vocês, quero pedir desculpa hoje pela iluminação mais parca que está aqui no... Eu estou hospedado num hostel aqui em Wrocław, na Polônia, e eu estou tentando ficar aqui, as luzes estão aqui em cima, eu estou tentando fazer uma compensação, mas está um pouco mais, vamos dizer assim, está com um pouco mais de sombra hoje aqui no meu rosto, por isso eu peço desculpas a vocês por esse aspecto da iluminação mais parca. De qualquer maneira, eu quero pedir a todas e a todos que, por favor, deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar sobre política com cada vez mais e mais pessoas. Peço também ao pessoal da TV 247, porque gentilmente o meu amigo Leonardo Atush e a Daiane estão retransmitindo esse vídeo para o público formidável também da TV 247, e eu agradeço muito essa possibilidade, chamo o pessoal da TV 247 para também se inscrever aqui no meu canal Flávio Ricardo Vassoler, e peço que vocês toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem a tecla aqui embaixo desse vídeo, aqui logo embaixo do vídeo, e tem a tecla também Valeu, para vocês mandarem uma contribuição financeira. Quem está no meu Instagram, quem está no Facebook, peço para o pessoal vir aqui para o YouTube. E quem está no YouTube, vocês podem mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, que é uma pergunta paga, para contribuir aqui com o meu canal. Tá bom? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, para analisar essa entrevista, né, que o Lula concede ao Reinaldo Azevedo, é importante dizer que o Reinaldo Azevedo esteve entre os críticos acerbos ao PT, ao Lula, né, ao que se pode chamar de lulopetismo, e nós não podemos deixar de lado o fato de que o Reinaldo Azevedo fez coro digamos, a um concerto midiático de vozes
para emparedar o PT, para colocar o PT numa situação de suspeição radical, né? Então a gente não pode esquecer isso. É muito nobre para uma pessoa quando ela demonstra arrependimento, quando mostra que errou e quando muda de opinião no sentido de ratificar, aliás, retificar, não ratificar, né? Ele corrigiu a posição anterior, a retificou, a corrigiu, justamente. Então, o Reinaldo Azevedo passou a dizer, quando viu o que estava acontecendo com o neofascismo brasileiro do Bolsonaro e o pós-golpe, ele ele começou a ver, falou, olha, eu fazia várias críticas ao Lula e a Dilma, e nunca sofri qualquer tipo de perseguição, sanção, o que quer que seja. Eram democratas. Ao passo que agora a situação está brava. Então, o Reinaldo Azevedo ele foi oscilando, digamos, de uma posição mais à direita para uma posição que a gente poderia chamar, com relação ao Lula e com relação à Lava Jato, de centro democrático. O centro no Brasil é uma posição profundamente esvaziada, né? Quando jornalistas, quando analistas políticos falam em centrão, a gente está falando de um grupo amorfo ideologicamente que pode transitar de um lado para outro a depender ali dos acordos políticos que são feitos. Então, o centro, como nós temos uma direita que infelizmente está extremamente hipertrofiada no Brasil hoje, como a esquerda é mais parca no Brasil, no sentido da população como um todo, e nós temos um grande partido de esquerda no Brasil, ou de centro-esquerda, como vocês queiram, o Partido dos Trabalhadores, a gente tem uma situação em que olhar para o Reinaldo Azevedo como depois do seu meia-culpa com relação ao Lula, com relação ao PT, no sentido de falar, olha, o Lula foi um prisioneiro político, o Sérgio Moro foi um juiz parcial, a sentença não tinha pé nem cabeça, não havia provas, ele fala e refala tudo isso, a gente pode considerar que ele traz uma posição que nós esperaríamos válida, que deveria ser a posição da grande mídia no sentido republicano, mas não. A grande mídia corporativa, comercial, representa os interesses oligárquicos nacionais e internacionais que mandam no Brasil. Então, a voz do Reinaldo Azevedo, de centro, questionando a Lava Jato, suas arbitrariedades e afirmando categoricamente que o Lula foi um prisioneiro político, é importante, dada a excepcionalidade digamos assim, dada a excepcionalidade de posições mais críticas. O Reinaldo Azevedo procura ter posições, por vezes ali, nesse caso do Lula, bastante interessantes. Então, isso colocado, é uma entrevista importante, né? Nós sabemos a posição dita liberal-democrática do Reinaldo Azevedo, que se mostrou mais democrática no sentido de retificar posições anteriores e fazer ali as devidas considerações para o Lula. E o Lula pôde, já no começo da entrevista, falar o seguinte: olha, eu fui um prisioneiro político, a situação toda deu uma reviravolta completa. Ele falou, e o Reinaldo Azevedo era nítido, né? Essa emoção, tanto no Lula quanto no Reinaldo Azevedo, de que aquela entrevista que ele deu para o Reinaldo Azevedo quando saiu da prisão, quando deixou a condição de prisioneiro político, foi muito importante, porque já então o Lula entendia que para vencer a eleição e para acabar com a cisão do Brasil, ele precisava falar para o Brasil como um todo. E falar para alguém que é um adversário político tem um sentido democrático, gente. Numa democracia que, mesmo numa democracia que está sendo reconstruída a partir dos escombros e de baixa intensidade, como é a democracia brasileira historicamente, é importante que nós tenhamos essa dimensão de que a democracia implica falar com o contraditório, tentar essa dimensão, falar para além dos convertidos e convertidas. Então, as pessoas que acompanhamos a situação do Lula como prisioneiro político já tínhamos uma opinião formada, mas é muito importante conversar ali com, digamos, um adversário político-ideológico para que o público que acompanha o Reinaldo Azevedo, tradicionalmente, possa ter a dimensão de como o Lula pensa
desse processo. Então, geralmente, quando se fazem perguntas para o Lula nesse sentido, se buscam sensações como tristeza, ressentimento, e o Lula mostra a questão do seguinte, e o Reinaldo Azevedo pontuou isso. Olha, Lula, você realmente anteviu, quando prestou depoimento para o senhor Sérgio Moro, em Curitiba, que o senhor Sérgio Moro se tornaria político e que os embates poderiam se dar nessa medida. Olha, gente, todo mundo vai se lembrar de quando o Lula falou, né? Se o senhor tire a toga, vire político, e aí a gente traz a questão. Porque eu sempre coloco isso aqui. O senhor Sérgio Moro, sem o Lula, praticamente não tem vida política, não tem vida no sentido sociopolítico. O Sérgio Moro fez o seu nome politicamente no Brasil a partir da posição que ele ocupou como juiz, que fazia parte, hoje nós sabemos, com o vazamento das informações pelo hacker e pelo jornal Intercept Brasil, que ele fazia parte da força-tarefa, né, que deveria ser composta só pelos procuradores do Ministério Público lá, mas o senhor Sérgio Moro estava com eles, hoje nós sabemos. Então, ele lançou mão do Lula como escada. O Lula sem o Sérgio Moro, obviamente, continua sendo Lula. Então, imaginar que de 2018 para cá ia acontecer a reviravolta que aconteceu, uma coisa simplesmente impressionante. E o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista que gosta de literatura, diga-se de passagem, eu não concordo com as posições políticas em boa medida do Reinaldo Azevedo, mas é um jornalista de escola, tem uma boa formação, gosta de literatura, escreve elegantemente. Eu recomendo que vocês assistam as análises do Reinaldo Azevedo e que leiam os textos que ele publica, porque se a gente for pegar, principalmente na mídia comercial, porque, por exemplo, se a gente for falar da TV 247, nós temos jornalistas exímios, com profundidade de formação e tudo mais, mas na mídia corporativa tradicional é mais difícil. É mais difícil hoje em dia, inclusive porque um posicionamento mais isento, não diria isento, mas mais independente, trazendo uma voz mais própria, é muito raro. Então o Reinaldo Azevedo pontua isso, e o Lula coloca essa dimensão e tudo mais. Isso colocado, existem alguns pontos aí importantes que o Reinaldo Azevedo levanta. Primeiro, a questão de baixar os juros, e o Reinaldo Azevedo se mostrou, vejam vocês, favorável à posição do Lula de ter que ser baixado os juros do Banco Central, e a gente sabe que é uma questão continuada da política do golpe, da processualidade do golpe, impedir, porque os golpistas dimensionavam, que o Lula ou o PT, um candidato do PT, que o campo centro-democrático, de centro-esquerda, poderia voltar ao poder. Então, para que o executivo ficasse de mãos amarradas, essa dimensão de tornar o Banco Central, dar para o Banco Central uma posição independente em relação ao governo federal, é uma política continuada desse resquício que vem de 2016 a partir do golpe parlamentar. Então, é interessante ver o Reinaldo Azevedo, que falava de privatizações, que falava de aspecto da liberalização econômica, não só concordar com o Lula nesse sentido, mas o Lula disse ali amplamente que é preciso pensar sobre como foram feitas as privatizações da Eletrobras, e transformar o Estado no indutor da economia. O Reinaldo Azevedo tentia pensar diferentemente, mas vejam, mais uma vez o Lula traz, né? A fome, o desemprego, o descalabro. Né? E eles discutiram essa questão da revisão da política de preços da Petrobras, e o Lula trouxe posições importantes. Bom, agora houve essa semana essa questão de um certo aumento do preço da gasolina. Gente, política de preço da Petrobras, Leonardo Atushi, que já trabalhou inclusive com o jornalismo econômico, meu amigo Leonardo Atushi, editor-chefe da TV 247, um abraço para ele, traz ali a questão. Isso aí é descapitalizar a Petrobras para pagar acionistas da empresa. E o Lula falou que é preciso retomar a capitalização da Petrobras para incentivo de investimentos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu me lembro de, numa das vezes em que estive lá no Rio de Janeiro, de ir até a Ilha do Governador, onde fica ali a formidável Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,
E eu estava andando ali pela UFRJ, e acho que relativamente perto da Faculdade de Letras, eu fui participar de um congresso lá de literatura russa na UFRJ, tinha lá um setor petroquímico, as pesquisas de química, engenharia química. Gente, era símbolo da Petrobras para todo lado. Quem que você acha que estava patrocinando essas pesquisas? O Brasil com engenharia naval, o Brasil com tecnologia de ponta. Eu já entrevistei aqui uma geóloga da Petrobras, a Rosângela Busanelli, manda um abraço para ela. Esteve aqui, abrilhantou o meu canal do YouTube, falou sobre o que é o pré-sal, como foi desenvolvida essa tecnologia. Inclusive, essa entrevista foi ao ar aqui no meu canal e foi retransmitida também pela TV 247. Então, a gente tem uma questão muito importante. Vejam, o Brasil, a gente pode analisar, ele entra, uma vez que o capitalismo mundial diminui suas margens de lucro, tem um crescimento global dos países menor, o Brasil, que é um país que historicamente vive da superexploração da mão de obra, do arroxo salarial, o Brasil, a partir do golpe parlamentar de 2016, ele entra num ciclo de enfraquecimento do Estado, e de fazer com que o rentismo tenha um retorno às custas dos programas sociais e dos programas de fomento a emprego e a pesquisa no Brasil. Essa é a leitura macro, a meu ver, macroeconômica, macropolítica e macrohistórica do golpe parlamentar. Lidar com isso implica não apenas trazer uma retórica que o Lula está trazendo, de mudar a política de preços, de enfrentar oligopólios, enfrentar a questão porque não tem inflação por consumo, por demanda no Brasil. Pessoas estão desempregadas, pessoas estão passando fome. Que história é essa de manter os juros altos? É para pagar o rentismo. Então, é preciso saber a correlação política, a correlação de forças políticas que o Lula tem. Essa participação contínua do Lula nas entrevistas é importante, mas não é suficiente. Que mobilização ele vai ter para fazer com que, de fato, essas medidas sejam tomadas? Esse é um ponto importante. Outro ponto que eu considero muito relevante da entrevista, que tem pouco mais de uma hora, porque o Lula, logo que saiu da entrevista, ele foi lançar o novo projeto, a nova figuração do Bolsa Família, né? A retomada do Bolsa Família e tudo mais, falou do valor que pode ultrapassar R$ 1.000 e tudo mais, então valor até próximo, digamos, relativamente ao salário mínimo e tudo mais, e o Lula tem muita dimensão de que o Bolsa Família hoje, como foi lá atrás, é um programa para acabar com a fome, para fazer com que as pessoas não passem fome. Isso é muito importante. O Reinaldo Azevedo tocou na questão de nomeação de postos para o STF, o Supremo Tribunal Federal, e para a Procuradoria-Geral da República. E aí o Lula fez colocações importantes, porque o Lula disse que, tendo vindo da experiência sindical, que apontava listas tríplices e assim por diante, o Lula, na sua primeira experiência, nas suas duas primeiras experiências como presidente, respeitou ali o apontado pela lista tríplice de cada instituição. Gente, em qualquer instituição, no sindicato, como no Ministério Público Federal, como na Procuradoria-Geral, a gente vai ter grupos disputando o poder, o que é do jogo democrático dentro das instituições, com os seus respectivos campos de interesse dentro da instituição. A questão é que ninguém pode ignorar, e o Reinaldo Azevedo fez questão de pontuar isso, que na questão do habeas corpus, que foi tetricamente denegado pelo STF depois de um tweet do então chefe das Forças Armadas, o Vilas Boas, dizendo que as Forças Armadas estavam atentas à sua missão institucional, e o STF não votou pelo deferimento do habeas corpus em 2018, vocês vão se lembrar disso, né? Isso é uma questão de interferência clara, clamorosa das Forças Armadas de um poder sobre o outro, né? Sobre o judiciário. Então, o que o Reinaldo Azevedo perguntou ao Lula foi, e aí? Vai ser uma nomeação por lista? Quais os critérios? O Lula, obviamente, tem cuidado para falar sobre isso, que ele vai ter que consultar indicações, consultar a base, ver notório saber jurídico, mas um nome despontou do Reinaldo Azevedo para o Lula e o Lula não denegou. Ele não afirmou, mas também não denegou.
E aí, o Cristiano Zanin poderia ser o indicado para o STF? Quem foi o Cristiano Zanin? Bom, as pessoas que acompanham aí a trajetória do Lula sabem que o Cristiano Zanin, né, foi o advogado de defesa do Lula em todos esses processos e teve atuação exemplar. Quando a gente fala hoje em lawfare, em utilização do direito como arma política, no Brasil a gente tem uma categorização do grupo Prerrogativas e do Cristiano Zanin, né? E da sua esposa Valesca Zanin, que é sócia do escritório, também advogada, e que é sócia ali do escritório, que trabalha com o Cristiano Zanin. Os dois trabalham juntos ali. Então, nós temos uma potencialidade de um anti-lavajatista por excelência no STF. E essa questão é importante por quê? Porque é prerrogativa do presidente. E aí a gente pode falar do Lênio Streck, outros intelectuais, que é um grande intelectual do direito, um jus filósofo também, podemos pensar nesse sentido. Então, agora o PT precisa ser questionado como um projeto republicano, né? E um projeto de Estado estratégico. Porque olha o que aconteceu. Olha o aparelhamento de PGR, olha o aparelhamento de STF, como é que fica essa questão? Então o Lula agora, realmente, depois de tudo que aconteceu, fica inclusive avalizado para fazer escolhas que sejam realmente democráticas, porque lavajatismo minou, foi um dos braços para minar o Estado democrático de direito no Brasil. Então esse foi um ponto importante, né? Outro ponto que eu julgo relevante nessa entrevista concedida pelo Lula ao Reinaldo Azevedo, é a questão sobre a guerra na Ucrânia, né? E o Lula, mais uma vez, coloca uma coisa, e o Reinaldo Azevedo, como eu disse, é um leitor contumaz de literatura, né? O Lula fala assim: o Brasil tem que acabar com uma certa síndrome de vira-lata. E aí o Reinaldo Azevedo faz uma parte e fala: essa expressão é do Nelson Rodrigues. O que é isso? Olha, gente, eu resumo isso aí no seguinte sentido. Eu estudei desde o primeiro dia da minha graduação ao último dia do doutorado na Universidade de São Paulo, que é uma das melhores universidades do mundo. E tenho orgulho de ser filho da USP, da Universidade de São Paulo, universidade pública mantida com os impostos da sociedade brasileira e do Estado de São Paulo, né? E eu estudei na Rússia como nos Estados Unidos, no âmbito do mestrado, doutorado e pós-doutorado. Fiz parte dessas pesquisas e o pós-doutorado integralmente lá nos Estados Unidos. A USP não deve nada às instituições de ensino superior aqui da Europa ou dos Estados Unidos. Nada, pelo contrário. Pelo contrário, acontece uma coisa aqui na Europa hoje, já há alguns anos, chamada Tratado de Bolonha. A despeito de ter o nome da belíssima cidade italiana, que tem, salvo engano, a universidade mais antiga aqui da Europa, Bolonha na Itália, reduziu o tempo de graduação para 3 anos e fazer com que em 5 anos, escrevendo lá um paper ou algo a mais assim, um tipo de um artigo estendido, a pessoa já sai com mestrado, é solapar a qualidade de ensino também aqui na Europa. Isso é uma mediocrização completa. Ao passo que lá na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, são 5 anos para você conseguir se graduar em Ciências Sociais, Filosofia, em Letras. O mestrado é prolongado. Você não pode encurtar a formação. Pensamento humanístico, estou citando a minha área, obviamente, demanda tempo, leitura, maturidade, vivência, contraditório, diálogo para fazer uma bela formação. Mas como o Brasil ocupa historicamente uma posição da periferia do capitalismo, essa visão extrovertida, essa visão que coloca o centro do capitalismo histórico, e hoje esse centro está deslocando para a Ásia, né, como a gente sabe, para a China. Mas isso é muito forte. Então, o Brasil ainda não tem prêmio Nobel, seja da ciência, seja da literatura, e poderia ter o Mário Schoenberg, o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, né? Para citar só alguns nomes, o Machado de Assis do século XIX, começo do século XX. Porque a política de disseminação cultural do Brasil, em termos das suas produções artístico-acadêmicas, não é suficiente.
Eu, outro dia, estava lendo um livro do Tzvetan Todorov, que é um crítico literário, um pensador político, literário, muito prolífico, nascido na Bulgária, radicado na França. Eu estava lendo o livro dele, publicado no Brasil, e aí eu fui olhar ali, estava olhando a folha de rosto, tudo mais, tinha um dinheiro do Estado francês fomentando o pensamento de autores e autoras da França ao redor do mundo, que é o que se chama de soft power. O Brasil tem, na seleção brasileira, o maior ícone da história do esporte. O Brasil tem o maior atleta de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, que Deus o tenha, falecido recentemente. O Brasil tem, na MPB, uma verdadeira alma brasileira no exterior. Mas a produção intelectual, e inclusive a vocação econômica para a grandeza, dado que a classe dominante brasileira é sócia minoritária do grande capital internacional, é uma questão de superexploração da mão de obra, não trazer civilização, não trazer dignidade de direitos humanos, políticos, sociais e econômicos para a maior parte da população. Aí vocês vão se lembrar de que, na época de superaquecimento da economia do Brasil, em 2010, 2011, com 4% nível de desemprego da Noruega, da Dinamarca, pleno emprego. Havia empresários no Brasil falando que o Brasil estava se tornando socialista. Sabe por quê? Porque com pleno emprego, você tem mais carteira assinada, mais sindicalização e mais greves. Greves para pedir o quê? Fatia maior na participação da riqueza produzida. Se chama luta de classes, mas dentro do capitalismo. Então a gente mostra os limites de um país, de uma classe dominante que muitas vezes não se identifica com o povo brasileiro, não gosta do Brasil, em vários setores. Então, a tentativa de nacional desenvolvimentismo do Lula, internamente, e a política externa ativa e altiva do nosso queridíssimo Celso Amorim, que muitas vezes conversa na TV 247 com o Leonardo Atush, eu assisto a todas as conversas aí, recomendo muito o trabalho do nosso querido Celso Amorim. Essa dimensão é uma dimensão para superar essa posição aí que o Lula usa, que é chamada pelo Lula de viralatismo. Então, a proposição de um grupo para conversar sobre paz em meio ao conflito na Ucrânia é muito importante, porque o Lula tem uma posição estratégica, negocial desde a época dos sindicatos, entendendo que não dá para falar para um país do tamanho da Rússia, a maior potência nuclear. O Lula coloca, a Rússia errou ao invadir a Ucrânia, essa é a posição clara do Lula. Mas achar que vai ter o perde tudo de um lado, por exemplo, que os Estados Unidos querem impor uma derrota acachapante para a Rússia, que isso vai acontecer, então haveria que ambos perderem. E o Lula até falou, olha, eu acho que pela estagnação da economia mundial, ambos estão torcendo para que essa guerra acabe, mas não querem vender uma derrota internamente. O Biden tem as eleições logo logo, a aprovação dentro dos Estados Unidos da ajuda do país à Ucrânia está diminuindo. Então o Biden está preocupado, porque o senhor o fascista Donald Trump está aproveitando isso para falar que se fosse ele essa guerra não ia ter, que não sei o que não sei o que lá. Vocês estão percebendo? Então, mediar esse diálogo e o Lula dizer que a China não deve ser só um observador, que a China deve ser partícipe desse grupo de amigos para propor a paz, é algo muito importante e retoma o papel do Brasil numa vocação para além do campo provinciano e regional. Aí o Lula lembra o Reinaldo Azevedo sobre a sua participação no acordo nuclear do Irã. O Obama falou para não ir, aí porque o Medvedev, que era presidente da Rússia na época, inclusive que eu estava morando lá, porque estava cético, mas o Lula foi lá e arrancou o acordo. Depois os Estados Unidos passaram, deram uma volta no Brasil, com o seu poder ali diplomático, mas de qualquer maneira o Brasil esteve presente, gente. Então, perceber a agenda de visitas do Lula, já foi aos Estados Unidos, vai à China, conversou com o Macron, recebeu o Olaf Scholz, da Alemanha. Agora teve um telefonema com o Volodymyr Zelensky. Né? Então vai estar na agenda dos BRICS. Tudo isso é muito importante. A questão é,
o Lula precisa galvanizar essa economia brasileira para crescimento, porque a não vinda da picanha, caso ela não venha, foi aquele símbolo, vai voltar a picanha e a cervejinha. A não vinda vai gerar dissenso, vai gerar crise, vai gerar descontentamento, e a gente tem aí um período de teste, mas de qualquer maneira, a gente tá vendo a atuação aí de extrema-direita para dificultar a questão do governo e tudo mais. Então, a grande mídia, que representa os interesses do rentismo, inclusive o maior canal de TV brasileiro, chegou a dizer que esse fetiche por industrialização deveria haver mais. É um absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. A família que manda nesse maior canal do Brasil, obviamente, se beneficia muito do rentismo no Brasil. Então, o Lula representa o que haveria de espaço para o nacional desenvolvimentismo. A gente tem que perceber qual vai ser a força de manobra política para desmontar essa estrutura de golpe. Então, esses foram os temas mais centrais da entrevista. Agora, eu quero chamar a atenção, ao fim aqui dessa live que eu estou fazendo para vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: eu achei emocionante. Primeiro, ver a emoção do Lula ao falar que a missão dele, mais uma vez, é de acabar com a fome no Brasil. Ele havia conseguido isso, superou o número de 10 milhões de impostos de trabalho com carteira assinada nos seus 2 primeiros governos. Tanto é que o Lula tem aprovação histórica, recorde, a aprovação do Lula, né? 87% de bom ou ótimo, salvo engano. Uma coisa espetacular. E ele volta, ele diz que pega o Brasil pior, obviamente, do que pegou em 2003, um Brasil pós-sociopatia fascista, um Brasil que assistiu apalermado, atordoado, angustiado ao horror do ataque terrorista, da tentativa de golpe de Estado, dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro, um Brasil que teme a essa extrema-direita, que está radicalizada, e a gente acompanha, hoje houve aí novas ventilações de um possível inquérito que o ministro Flávio Dino vai acionar, ou já acionou, porque deve ser investigado uma chegada de joias oriundas da Arábia Saudita ao Brasil, que não teriam recolhido os devidos impostos, coisa relacionada à alta cúpula do outrora governo federal do Brasil. Eu não quero falar o nome dessas pessoas, porque a gente está aqui falando de democracia. A gente quer virar essa página. Mas para virar essa página, todas as investigações, com presunção de inocência, claro, mas todas as investigações precisam ser feitas. Então, eu fiquei emocionado ao ver o Lula falar sobre a sua missão, Rede Viva, de acabar com a fome no Brasil. E é bonito ver. Eu gostaria de ver uma posição. É difícil, né? Por todas essas características históricas do Brasil, é difícil a gente pensar numa mídia corporativa democrática, e não o é. Eu escrevi muitos textos de análise literária para o jornal Estado de São Paulo, para a revista Veja, Folha de São Paulo, para a revista Piauí. E no setor de cultura, eu afirmo a vocês, eu tinha ampla liberdade para fazer as minhas construções. Mas isso é muito diferente quando se trata do caderno de economia, quando se trata do caderno de política. As tendências editoriais são muito mais fechadas e ferrenhas ali, num sentido conservador. E por sentido conservador, nesse momento, a gente fala de um rentismo. Os mercados, gente, os mega investidores ali é que estão por detrás de grandes patrocínios, meios de comunicação, para que eles representem os interesses desse rentismo. É contra isso agora. É contra esse desmonte da indústria brasileira. É para reerguer a indústria naval, para que a Petrobras comece a girar a economia brasileira como fez. Então, retomar a altivez da Petrobras, retomar o desenvolvimentismo com a Petrobras. Esses são os desafios aí. Fato consumado da Eletrobras, o Lula está ventilando cada vez mais essa questão de uma privatização altamente questionável. Retoricamente é importante ele retomar isso. Eu quero ver na prática política angariar força para fazer essas questões. Então, gente, eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Esses foram os pontos assim mais fundamentais. E eu ia dizer também, só para terminar mesmo,
que é bonito ver o Lula e o Reinaldo Azevedo dando um aperto de mão, né, falando um para o outro, olha, o Lula congratulando uma postura realmente democrática do Reinaldo Azevedo, colocando a Lava Jato sob suspeição e colocando, pontuando veementemente que o Lula foi prisioneiro político. Isso é muito importante, né? Isso colocado, a gente vai continuar a acompanhar, sempre que o Lula se pronunciar, trouxer aí alguma questão, eu vou fazer análises para acompanhar essa trajetória do Lula, e a gente vai chegando aí ao fim, logo logo, dos 90 dias, né? Dos 90 dias desse terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar tudo isso, e eu quero agradecer a todas e a todos vocês, pedir que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Pedir a quem está assistindo, que não estiver inscrito ou inscrito no canal, e também ao pessoal da TV 247, que se inscreva aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, a tecla está aqui embaixo. Tem também uma tecla valeu para mandar uma contribuição financeira, e nós nos vemos então numa próxima oportunidade com mais análises políticas, também falando de literatura, sempre a amada literatura, filosofia, história, psicologia, psicanálise, cinema. Esse é o canal Flávio Ricardo Vassoler. Um grande abraço a todas e a todos vocês, tudo de bom. Tchau, pessoal. Bom sábado, bom domingo para vocês. Saudações aqui da Polônia, pátria do meu pai Tadeu. Que Deus o tenha. Um grande abraço a todas e a todos vocês.